Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que te é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão a teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. O choro faz parte das experiências de todos os seres humanos. Choramos ao nascer e há choro quando alguém morre. O choro parece ser o verbo mais fácil de ser conjugado. Eu choro, tu choras, todos nós choramos. A Bíblia registra que Jesus chorou em 3 ocasiões. Chorou diante da sepultura de Lázaro, a quem muito amava. O autor de Hebreus diz que Jesus chorou também nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Hebreus 5:7. E finalmente, o texto de hoje, onde Jesus chora à vista de Jerusalém, sobre o Monte das Oliveiras. Qual foi o motivo do choro de Jesus no texto de hoje? Entender o sermão profético por ele pregado lá no Monte das Oliveiras e registrado em Lucas 19 é entender o que acontecerá em breve na história do nosso planeta. O ensino de Cristo no Monte das Oliveiras está repleto de lições e advertências para os nossos dias. Por isso, vamos estar atentos a essas advertências. O povo de Israel celebrava 7 festas religiosas ao longo do ano. Eram elas a festa da Páscoa, a festa das primícias, dos pães asmos, do Pentecostes, das trombetas, da expiação e dos tabernáculos. O sermão profético proferido por Cristo em Lucas 19 ocorre por ocasião de uma destas festas, a festa da Páscoa. A cidade de Jerusalém estava apinhada de adoradores. Jesus estava com os discípulos no Monte das Oliveiras. O Mestre tinha diante de si o templo dos judeus sobre o Monte Sião. Os raios do sol poente refletiam em suas belas paredes de mármore, que reluziam como ouro. O templo era o orgulho da nação judaica. A mente de Cristo é agora ocupada com solenes pensamentos sobre o destino das nações. Quando Jesus entrou em Jerusalém, montado em um jumentinho, milhares de vozes o aclamaram rei. Mas agora estava oprimido por uma misteriosa tristeza. Ele, o Filho de Deus, o prometido de Israel, cujo poder vencera a morte e do túmulo chamara os seus cativos, estava em pranto, não em consequência de uma mágoa comum, senão de agonia intensa, irreprimível. O evangelista Lucas declara que Jesus, ao ver a cidade, chorou. Suas lágrimas não eram por si mesmo sabendo que seus passos o levariam à morte, mas chorava pela sorte de milhares de pessoas, por causa da cegueira e impenitência daqueles que viera salvar.
Jesus estava preocupado com o destino eterno das pessoas. Jerusalém fora honrada por Deus acima de toda a terra. Sião fora eleita pelo Senhor, que a desejara para a sua habitação. Houvesse Israel como nação, preservado a aliança com o céu, Jerusalém teria permanecido como sempre, como a eleita de Deus. Mas a história de Israel foi um registro de apostasia e rebelião. Haviam abusado de seus privilégios e menosprezado as oportunidades. Agora estavam rejeitando o Messias. Em seu olhar profético, Cristo viu a condenação de uma cidade inteira, de toda uma nação. Sim, aquela cidade e nação que fora escolhida por Deus, seu tesouro peculiar. Sua visão abrangia o futuro. O seu olhar alcançou o ano 70 da nossa era. O local onde estava agora, o Monte das Oliveiras, mais tarde seria ocupado pelo general romano Tito e seu exército. E em visão profética, Jesus viu a chegada dos exércitos prontos para a guerra. Ouviu as vozes de mães e crianças que na cidade sitiada bradavam pedindo pão. Viu o templo sobre o Monte Sião, entregue às chamas, e no lugar onde ele se erguia, apenas um monte de ruínas fumegantes. Ellen G. White descreve sinais e prodígios que prenunciavam a grande destruição de Jerusalém. Ao meio da noite, uma luz sobrenatural resplandeceu sobre o templo e sobre o altar. Sobre as nuvens, ao pôr do sol, desenhavam-se carros e homens de guerra, reunindo-se para a batalha. Os sacerdotes que ministravam à noite lá no santuário aterrorizavam-se com sons misteriosos. A terra tremia, ouviam-se multidões de vozes a clamar: partamos daqui, partamos daqui. A grande porta oriental, tão pesada que dificilmente poderia ser fechada por 20 homens, achava-se segura por imensas barras de ferro fixas profundamente no pavimento da pedra sólida. Abriu-se à meia-noite, independente de qualquer agente visível. E durante 7 anos, um homem esteve a subir e a descer as ruas de Jerusalém, declarando entre as pessoas as desgraças que deveriam sobrevir àquela cidade. De dia e de noite ele clamava, uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz dos 4 ventos, uma voz contra Jerusalém e contra o templo, uma voz contra os noivos e as noivas, uma voz contra o povo. Esse ser estranho foi preso, açoitado, mas nenhuma queixa lhe escapou dos lábios. Aos insultos e maus tratos, respondia somente: ai de Jerusalém, ai dos habitantes dela. Seu clamor de aviso não cessou, senão quando foi morto no mesmo cerco que havia predito. Apesar de todas as advertências, os judeus não mostraram arrependimento. No ano 70 de nossa era, como Jesus havia predito, tanto a cidade como o templo foram arrasados, destruídos até os fundamentos. No cerco e morticínio que se seguiram, pereceram mais de 1 milhão de pessoas. Os sobreviventes foram levados como escravos, como tais, vendidos, arrastados a Roma para abrilhantar a vitória do vencedor. Estes foram lançados às feras nos anfiteatros ou dispersos por toda a terra como vagabundos sem lar. Jesus viu ainda mais longe. Olhando através dos séculos futuros, Jesus via o povo do concerto espalhado em todos os países, semelhante aos destroços de um naufrágio em praia deserta.
Nos castigos prestes a cair sobre seus filhos, não via ele senão o primeiro gole daquela taça de ira que no juízo final deveriam esgotar até as fezes. Viu a história do pecado e sofrimento. Seu coração moveu-se de infinita compaixão pelos aflitos e sofredores da terra. Desejava muito aliviar o sofrimento de todos. Contudo, mesmo sua mão não poderia demover a onda das desgraças humanas. Ele estava disposto a derramar a alma na morte, a fim de colocar a salvação ao alcance de todos. Poucos, porém, viriam a ele para que pudessem ter vida. Jesus, olhando para a última geração, viu o mundo envolto em engano semelhante ao que causou a destruição de Jerusalém. O grande pecado dos judeus foi rejeitarem a Cristo, e o grande pecado dos nossos dias é rejeitar a lei de Deus, fundamento do seu governo no céu e na terra. Cristo apresentou aos discípulos um esboço dos importantes acontecimentos que ocorreriam antes do final do tempo, antes da sua vinda. A profecia que ele proferiu lá no Monte das Oliveiras era dupla em seu sentido. Primeiro, prefigurava a destruição de Jerusalém no ano 70, mas também apontava para os terrores do último grande dia, os dias que antecederão a sua vinda a esse mundo. A profecia do Salvador, relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém, há de ter outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação não foi senão uma tênue sombra. Na sorte da cidade escolhida, Jerusalém, podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e calcou a pés a sua lei. O mundo não está mais preparado para dar crédito à mensagem para esse tempo do que estiveram os judeus para receber o aviso de Jesus relativo à destruição iminente de Jerusalém. Venha quando vier, o dia do Senhor virá de improviso para os ímpios, correndo a vida de sua rotina invariável, encontrando-se os homens absortos nos prazeres, negócios, comércios, ambição do ganho, estando os dirigentes do mundo religioso a engrandecer o progresso do mundo e achando-se o povo embalado em uma falsa segurança. Então, como ladrão, à meia-noite, quando a casa é roubada sem que ninguém espere, sobrevirá assim a repentina destruição. Destruição aos descuidados ímpios que de nenhum modo escaparão. Mas, naquele dia, bem como na destruição de Jerusalém, Deus vai poupar o seu povo. Será livre todo aquele que tiver escrito no livro, de acordo com Isaías 4, verso 3. Ellen G. White declara que nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém, pois quando o cerco se levantou e houve um tempo de trégua, este foi um sinal para que eles fugissem. E assim fizeram. De igual forma, o profeta Isaías declara que Deus poupará seu povo nos dias finais da história. Cristo então prometeu: e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais ajuntarão seus escolhidos, desde os quatro ventos do céu, de uma a outra extremidade. As advertências de Cristo dadas ao povo judeu sobre a destruição de Jerusalém, elas encontram eco até os nossos dias. Vivemos um momento onde nos aproximamos também da destruição final desse mundo. E mais do que nunca, precisamos estar atentos às advertências e os sinais dados por Jesus. Primeiro deles,
Jesus falou que surgiriam falsos profetas, que seduziriam a muitos. Hoje ouvimos muitas vozes dissonantes, pessoas ensinando aquilo que não está na palavra de Deus. Jesus também falou que o amor se esfriaria de quase todos. E hoje nós percebemos uma perda pelo interesse das coisas espirituais. Cada vez mais as pessoas estão preocupadas com o seu dia a dia, com os interesses pessoais, com as coisas materiais, e muitas vezes o reino dos céus vai ficando em segundo plano. Jesus falou também dos sinais no sol, na lua e nas estrelas. Todos esses sinais já aconteceram, já fazem parte do cenário histórico. Aguardamos agora apenas o momento glorioso em que Jesus aparecerá nas nuvens dos céus. E hoje nós precisamos de uma experiência com Deus, de um preparo que muitos de nós não possuímos. Aproxima-se o dia de nossas mais caras expectativas. Veremos Jesus voltar em glória e majestade. Ele mesmo disse que Ele virá com todos os anjos dos céus, em poder e muita glória. Apocalipse 1,7 declara que Ele virá com as nuvens e todo o olho o verá. Que preparo você precisa fazer para estar de pé naquele dia? Ellen G. White escreveu: já ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Tome agora as decisões que você precisa tomar para estar de pé no glorioso dia do Senhor.